QA108, módulo de automação automotiva. O módulo QA108 ele tem 4 possibilidades de utilização. Então ele pode servir como descida de 4 vidros, acendimento automático dos faróis com mais relés para você poder ligar no carro, fechamento dos retrovisores ou fechamento de teto solar. Vamos iniciar falando da descida de 4 vidros. Para ser possível usar como descida dos vidros, é necessário que os 4 jumpers que ficam dentro do produto estejam colocados. Ou seja, ele vem de fábrica já nessa configuração, como descida de vidros. Agora eu vou mostrar onde ficam os jumpers dentro do produto. Para configurar os jumpers, será necessário abrir o produto. Os jumpers se encontram aqui, ó, nessa parte. O jumper 1 próximo aos conectores e o jumper 4 é na beirada da caixa. Ficam aqui seguindo a numeração. Como eu disse, para funcionar como descida de 4 vidros, os 4 jumpers deverão estar instalados no módulo. Porém, existem algumas variáveis. Por exemplo, se a gente colocar o jumper número 2, nós podemos ter o toque curto e retirado nós teríamos o toque longo, ou seja, você dá um toque bem rápido e o vidro já começa a descer, e quando retirado precisa de um toque mais longo para começar a descer os vidros. Outra coisa interessante é o jumper 3. Ele possibilita, quando estiver retirado, fazer com que um dos canais, o fio verde do canal 1 e a saída configurável no fio verde e branco, seja possível que ela fique por 15 segundos acionada, em vez de detectar o final de curso. Isso aqui serve para os carros que já têm descida expressa e você quer fazer a descida através do módulo. Então o módulo vai manter o pulso de 15 segundos no botão e será possível descer o vidro que é automatizado. Vamos agora ver o esquema. O esquema convencional para a descida de 4 vidros é esse aqui. Da mesma forma que o QA103 e o QA112, nós temos que encontrar os fios de descida dos motores e botões, interromper e ligar os fios com lista branca do lado do motor e o fio cor sólida do lado do botão, e assim sucessivamente em todos os motores. Quanto a problema de polaridade, ao ligar a chave e medir o motor e for terra e terra, nós sabemos que o motor descansa em negativo. Neste caso, o fio vermelho e branco do canal correspondente àquele vidro deve ser ligado no 12 volts, através de um fusível de 15 amperes. Se acontecer de, ao ligar a chave e medirmos nos fios do motor, encontrar 12, neste caso nós temos que ligar este fio correspondente ao canal no terra, porque o vidro vai subir com terra, mas mesmo assim manter o fusível de 15 amperes. As outras ligações que nós temos que fazer seria o fio negativo, que é terra, o azul, que é pós-chave, o cinza não é usado, o verde e preto, o sinal auxiliar do alarme, ou seja, o sinal que você vai ter quando comanda pelo controle remoto, ele vai mandar terra aqui para que os vidros desçam. O verde e o roxo também não usa, e o vermelho é 12 volts bateria. Muito importante saber que quando acontecer de a gente ter vidro que descansa em positivo, a instalação da temporização nos botões é obrigatória. Neste caso, a gente interrompe a alimentação original que vem da chave e liga um dos polos, o fio branco, por exemplo, dos conectores Faston de potência que já tem relé temporizador interno. E o outro lado do Faston nós vamos ligar no 12 volts bateria através de um fusível, que é muito importante colocar para evitar problemas que possa haver durante o uso do veículo e não ter proteção contra curto-circuito. Um caso bastante sui generis que existe para fazer a descida dos vidros é a instalação nos Toyotas acima de 2008.
com vidro inteligente na porta do motorista. Como eu disse, existe aquela configuração que pode ser por um pulso de 15 segundos, mas esse carro tem uma particularidade um pouco maior. Ou seja, nós temos que interromper o fio da parte lógica do vidro original. Então nós temos que localizar nesse conector que está desenhado aqui, esse terminal aqui do conector, e o fio que sai dele nós temos que interromper e ligar conforme está aqui no desenho. Ou seja, nós vamos interromper o fio, o lado que vem do veículo nós vamos ligar aqui no temporizador, alimentado com 12 volts, o outro lado do Faston através de fusível, e o lado que sobrou nós vamos conectar ele no fio roxo do módulo de sinais aqui, no conector de sinais do módulo. O vermelho é 12, o verde nós vamos ligar ele aqui no motor do motorista diretamente no lado da descida, no lado do motor, e vamos ter que colocar um diodo ligado ao botão que comanda a descida, e aí será possível a descida desse vidro aqui através do módulo QA108. É importante entender que para que isso funcione, cada carro tem uma configuração específica. Por exemplo, se você tiver um Toyota Corolla ou Hilux, você tira o 3 e 4. Se você tiver com RAV até 2014, também é o 3 e 4. E se for uma RAV após 2015, você só tira o 4. Então é muito importante observar esses detalhes no caso de Toyota. Resumindo, o que é importante então lembrar é que o QA108 ele tem a possibilidade de descer 4 vidros de múltiplas polaridades, ele tem temporizador interno e ele também pode ser configurado para quando o veículo tenha na porta do motorista vidro automatizado, trocando o jumper para que ele faça na saída um pulso de 15 segundos, também descer o vidro automatizado de fábrica. Então vamos agora para outra modalidade de funcionamento do QA108. Informação importante: para a subida de vidros, fechamento de teto solar, cortina automatizada e painel divisor sem a função anti-esmagamento original de fábrica, o QA108 não atende à resolução do CONTRAN 468/2013 e não faz o anti-esmagamento, podendo assim causar danos físicos e até fatais, principalmente em crianças e animais. Conheça a nossa linha de produtos anti-esmagamento LV208, LV207 e Safe Lift Plug and Play. Acendimento automático dos faróis. Esta função é interessante, uma vez que hoje é obrigatório manter os faróis acesos nas rodovias. Então, como é que funciona? Quando instalado, ao ligar a ignição do veículo, ele leva aproximadamente 15 segundos, ele acende automaticamente os faróis. E ao desligar a ignição do veículo, ele mantém os faróis e lanternas ligados para 30 segundos e após esse tempo elas apagam automaticamente. Caso o usuário não queira andar com os faróis acesos, basta ao ligar a chave ele dar um pulso no farol alto e automaticamente volta a funcionar como era antes, pela chave do carro. Então vamos lá, nós temos duas possibilidades de instalar o módulo. Uma é diretamente no botão de comando dos faróis. Geralmente ali tem baixa corrente e lá dentro do carro existem relés que vão acionar a lanterna e o farol. Neste caso nós podemos ligar diretamente nos canais que nós temos aqui do QA108, ou seja, você vai interromper o fio que aciona as lanternas, ligar o fio verde do lado da chave, o fio verde e branco do lado do fio que vai para a lanterna, e do lado do farol a mesma coisa utilizando o outro canal, e dessa forma ele vai funcionar. O importante é lembrar que não se usa aqui no caso o conector do temporizador. Aqui você tem que ligar a polaridade conforme o que sai da chave, ou seja, quando você ligar o farol, se for negativo, positivo que sai, você vai ligar o fio vermelho e branco do canal no positivo através de fusível.
Caso saia negativo, você tem que ligar no negativo. Uma coisa muito importante é lembrar que nessa situação, com essa funcionalidade, todos os jumpers deverão ser retirados. Outra coisa importante é ligar o fio preto no negativo, o azul no pós-chave, o cinza não usa, o fio verde e preto você vai ligar no farol alto, o verde não usa, o roxo não usa e o vermelho é 12 volts. A outra possibilidade de instalação seria para veículos que entre o botão e a lanterna e os faróis existe uma central eletrônica. Nesse caso, muitas vezes a comunicação com a chave não é possível somente com corrente contínua, porque pode ser rede CAN, rede linha, etc. Nesse caso, a gente vai então ligar direto nas lanternas e nos faróis baixos. As lanternas, como são de baixa corrente, cada lado do veículo, direito e esquerdo, nós vamos ligar num canal aqui do QA 108, diretamente nos relés, para manter a potência sem haver sobreaquecimento aqui interno do módulo. E para os faróis que são de maior potência, nós vamos usar a saída temporizada de Faston para acionar um relé auxiliar. E neste caso, ele vai comandar o relé e o relé, através de fusível, vai aplicar o 12 volts aqui nos faróis para que eles acendam durante o percurso do veículo. Então, o uso do relé é obrigatório neste caso. Fechamento de teto solar. Esta função também é possível desde que configurado os jumpers. Nesse caso, se a gente precisar de uma saída de 1 segundo, nós temos que manter o jumper 2, o jumper 3 e o jumper 4. E se a gente precisar de uma saída de 15 segundos, nós vamos ter que manter o jumper 2 e o jumper 4. Ou seja, veículos que nem Hyundai, basta dar um pulso de 1 segundo e o teto solar já fecha. Os outros seria necessário manter por 15 segundos o sinal no botão mandando fechar para que ele consiga chegar até o final de curso. Bom, a instalação é só localizar a central e o botão que aciona o teto solar. Geralmente ela já fica lá no teto solar. Nós temos que ligar junto ao botão o fio amarelo e branco deste canal aqui do módulo QA 108 e nós temos que temporizar a alimentação da central, porque quando desliga a chave para de funcionar o fechamento do teto solar. Neste caso, ao interromper a ligação original, nós vamos ligar o fio do conector Faston que faz a temporização no fio branco. Nós vamos ligar para o lado da central. O fio referente ao outro lado do Faston, que é o branco e preto, nós vamos ligar ele na polaridade de 12 volts, que é para alimentar a central. O restante das ligações do módulo seria o seguinte: se o botão manda positivo para fechar o teto solar, nós vamos ligar esse fio vermelho e branco desse canal, nós vamos ligar no 12 volts, através de um fusível de 15 amperes. Caso seja negativo, nós vamos ligar no negativo. Isso é fácil de constatar. Você coloca o multímetro no fio que vai para a central para fazer o fechamento e mede. Aperta o botão para fechar, apareceu 12 é positivo, apareceu terra é negativo. Bom, quanto ao resto dos fios do módulo de sinais, o preto é negativo, o azul é pós-chave, o cinza vai para a seta e o sinal de trava do carro. Ou se não tiver controle remoto original o carro e você estiver colocando um alarme, você vai ligar no sinal que você tem no alarme. O verde não vai ser usado, o roxo vai ser ligado do lado da chave aqui, conforme está indicado no esquema, e o vermelho é 12 volts. Quando o veículo possui telecomando e ele tem alarme original ou sistema de conforto com travamento, é possível acionar o QA 108 através do sinal de trava e de seta. Neste caso, ao acionar o comando, vem o sinal de seta e o sinal de trava e o módulo vai fazer o fechamento do teto solar. Importante lembrar que, se não ligado no seta e na trava, existe a possibilidade, por exemplo, de você manter só na seta e, se ligar o pisca-alerta, vai fechar o teto. Se tiver ligado trava e seta, não, só vai fechar o teto solar se acontecer de vir o sinal de trava e de seta.
No caso de não ter essa possibilidade de você instalar um alarme no veículo, neste caso a saída auxiliar de alarme que existe no módulo será ligado no fio vermelho e preto e não precisa ligar na seta. Atenção! Verifique antes de instalar se o teto solar ou cortina automatizada possui o sistema de anti-esmagamento original de fábrica. O QA 108 não atende à resolução do CONTRAN 468/2013 e não faz um anti-esmagamento. O seu uso para fechamento de teto solar ou cortina automatizada sem anti-esmagamento pode causar danos físicos e até fatais, principalmente em crianças e animais. Rebatimento de retrovisores. O rebatimento de retrovisores também pode ser feito através do QA 108, ou seja, como nos outros módulos, basta localizar o fio de abrir e o fio de fechar do rebatimento dos retrovisores. A gente vai interromper esses fios e o lado do abrir nós vamos ligar o fio verde e branco ligar no lado do espelho. E do lado do botão nós vamos ligar o fio cinza dos sinais do módulo. No caso da parte de fechar, também nós vamos interromper. Nós vamos ligar o fio amarelo e branco do conector, que também está o verde e branco, do lado do espelho. E do lado do botão não vai ser ligado nenhum fio. Importante, somente o jumper 3 vai ficar colocado no módulo. A polaridade com que o motor rebate o vidro vai ser a mesma que você vai colocar no fio vermelho e branco do canal através do fusível de 15 amperes. O restante das ligações são: o preto é negativo, o azul é pós-chave, o cinza nós já falamos, o verde e preto, sinal de trava do veículo, ou um alarme que tenha sido instalado, o sinal de alarme tem que ser ligado aqui no vermelho e preto. Verde não uso, o roxo não uso, o vermelho é 12 volts, o amarelo e o verde serão ligados aqui do canal no negativo. Essa é a configuração que nós temos para fazer o rebatimento de retrovisores. Atenção! Após a instalação, certifique-se que todas as funções estão de acordo com o manual do produto e, em caso de dúvida, procure nosso suporte técnico.